Fala galera, Renan na área para mais um Para Pensar e vou sim falar sobre o coronavírus em Portugal, porque eu acho muito importante. Eu vou trazer uma reflexão para você que está no Brasil ou em outro lugar do mundo. Tá? O que eu queria trazer para vocês é que a primeira situação, não comparem o coronavírus em Portugal com o coronavírus no Brasil, com o coronavírus nos Estados Unidos, na Espanha. Não comparem. Gente, são culturas diferentes, as pessoas reagem de forma diferente a determinadas situações, o povo tem uma educação diferente. Não estou dizendo que um é mais educado ou não, são educações, aquelas que foram passadas para eles, são valores, são diferentes, então as pessoas reagem de forma diferente. Então não tem como nós compararmos, até tem as questões do clima. Então tudo pode influenciar em como o vírus vai se comportar. Né? O comportamento das pessoas influencia como o vírus vai se propagar e assim por diante. Né? Só um exemplo que eu vou dar para vocês. Eu não sei, no Brasil é mais difícil vocês terem contatos talvez com chineses, japoneses, coreanos, as pessoas orientais. Aqui nós temos muito mesmo, muito contato com essas pessoas. Meu, antes de qualquer coronavírus, vamos pegar 2019, 2018, 2017. Meu, muitas vezes eu pegava o metro, eu pegava o autocarro, que é o ônibus aqui em Portugal, e eu via algum oriental já com o quê? Com máscara. Por quê? Porque ele estava com gripe. Porque ele estava com alguma enfermidade que poderia ser contagiosa através do ar. E eles já utilizavam, eles já tinham esse processo. Por quê? Porque no país deles é um procedimento padrão já deles fazerem. Então quando vem um coronavírus, a reação deles para com isso talvez seja uma de prevenção. Então não dá pra gente sair comparando as coisas. Mas vamos voltar aqui para Portugal. Como que foi em Portugal? Portugal até vi um meme esses dias sobre, tipo, eram os homens na lua assim e tal, e o coronavírus saindo de um buraco, já indo para os Estados Unidos destruindo, a China também e tal, e Portugal escondido atrás de uma rocha. É fato que assim, Portugal é um país isolado, né, da Europa, tá no canto, só faz divisa com a Espanha, se bem que assim, quando fronteiras todas estavam abertas, ele recebe muitos turistas, assim, muitas visitas de países aqui da Europa e até de fora. Mas é um país mais isolado, ok? Mesmo assim, foi bastante afetado, tá sendo bastante afetado e assim, graças a Deus, eu não tive ninguém na minha família que morreu por causa dessa enfermidade. Então assim, se tivesse apenas uma pessoa no mundo todo morrido por causa desse vírus, e ela tivesse sido na minha família, teria sido a coisa mais catastrófica do mundo. Então aqui a gente tem que cuidar um pouquinho quando a gente vai falar de números, né? E a gente olha para números, em Portugal morreram 10 pessoas, morre muito mais, morre 3 vezes mais do que isso, tá morrendo atualmente 3, hoje é dia 24 de abril, ontem morreu 30 e poucas pessoas de Covid, então morre mais do que 10, só estou usando como exemplo. Mas aqui, o que eu quero dizer é, se apenas uma pessoa no mundo todo tivesse morrido, e essa pessoa fosse da sua família, teria sido a maior catástrofe de todos os tempos. Por quê? Porque alguém perdeu um pai, porque alguém perdeu um filho, porque alguém perdeu um vô, porque alguém perdeu uma avó, porque alguém perdeu um ente querido. Tá? Então aqui, sim, é catastrófico no mundo todo. Tá? Agora, Portugal fez o quê? Portugal se fechou, né? Demorou um pouco mais, na Itália veio primeiro, depois Espanha, quando já estava o caso aqui em Portugal, mas ainda não espalhado da forma que estava em outros países, ele tomou como exemplo e já entrou na quarentena. Isso evitou, é óbvio, aquela curva, né, gigante lá, exponencial, que poderia trazer um problema ainda maior para dentro de Portugal. Então Portugal fechou as fronteiras, entramos em quarentena. E aí, óbvio, já vieram vários questionamentos. Como que vamos fazer com a população que perdeu o seu emprego, que trabalha de recibo verde é trabalho sem contrato, é o que acontece nos Estados Unidos, por isso a gente vê muitos desempregados lá, porque também não tem contrato de trabalho, é diferente. Aqui também tem um pouco disso, então o imigrante sofre bastante aqui. Então muitas pessoas trabalham sem contrato aqui e então se sentiram afetadas. É óbvio que o governo, em termos de lei, em termos de questão financeira, ele reagiu rápido. E ele falou, olha, nós vamos ajudar desta forma. Só que uma coisa é falar, a outra coisa é agir. Eles falaram e eles
agiram, homologando, mas ao mesmo tempo que eles reagiram rápido a essa situação, ninguém recebeu ainda essa ajuda. Isso é, nós já estamos há 40 dias. Abril começou e a galera já não estava recebendo. E hoje nós estamos no dia 24 e o pessoal ainda não recebeu. Então parece que reagimos rápido, mas deixamos o pessoal ainda ali a ver navios, ok? Então em termos financeiros, eles prometeram uma ajuda, mas essa ajuda ainda não chegou. Não que não vá chegar, tá? Mas ainda não chegou e isso tem trazido uma certa dificuldade para as pessoas, ok? Outro ponto, vão retornar? Quando vão retornar? Hoje eu recebi uma mensagem de que dia 30 de abril vão decidir sobre o regresso às coisas. Isso é, abertura de cinema, shopping, cabeleireiros, barbeiros, escolas, faculdades, uma série de setores. Então dia 30 eles vão ter essa reunião para decidir como vai ser o regresso a essas atividades. E aí já se fala em dia 2, 3, 4 de maio, no começo de maio, que algumas atividades já comecem a funcionar. Como eu falei, cabeleireiros, barbeiros, cinemas, falaram até cinemas, não sei por que falaram cinemas, mas pronto. Faculdades, creches e uma série de outras atividades já vão abrir, né? Assim como no Brasil, aqui supermercados, né, e pequenos mercados continuaram abertos, até algumas panificadoras, né, pastelarias ficaram abertos. Óbvio que não podiam ter pessoas consumindo, por exemplo, nessas pastelarias, não podiam ter pessoas consumindo dentro delas. Então era ali pegar o pão e sair, com toda uma série de situações, tipo, entra um de cada vez e tal, dependendo o tamanho daquele estabelecimento. O retorno às atividades também vai ter isso em conta, o tamanho do estabelecimento, qual o estabelecimento, como que ele funciona, e aí vão limitar o número de pessoas. Não é que as atividades vão reabrir e vão simplesmente atuar da forma que atuavam antes do coronavírus. Não, né? Terão medidas ali de prevenção para evitar o alastrar deste vírus, né? Então é isto. Né? Em termos gerais, várias coisas foram feitas, por exemplo, impostos aqui não foram cortados, não é que você você não vai precisar pagar. Você como se tivesse feito um parcelamento disso, isso é, você não paga hoje a tua segurança social, que é o imposto, como se fosse o INSS no Brasil, e você vai começar a pagar quando terminar o estado de emergência, no mês seguinte. Então terminou em maio, tu só começa a pagar em junho, e isso em 3 parcelas, né? Você vai parcelar isso, então não quer dizer que você não vai pagar, você vai pagar, mas vai parcelar isso. A mesma coisa vai acontecer com o quê? Com quem tem casa arrendada, tá? Pode falar com o seu senhorio, pode, dependendo, tem algumas regras ali, ok? Mas se você não pagar, você terá que pagar isso depois, no mês seguinte ao término do estado de emergência, né, quando voltar às atividades que você tinha antes do coronavírus, e vai parcelar isso em 12 vezes. Você consegue parcelar em até 12 vezes, então isso, mas de alguma forma você vai ter que pagar, e como também é certo. Imagina quem deixou de ganhar porque era o senhorio da sua casa, da sua residência. Então vai sim ter que pagar. Os bancos também eles agiram desta forma, que tinha crédito pessoal, algum financiamento também. A única coisa é que você pagava os juros, né? Como todo financiamento tem os juros, você continuava pagando esses juros, né? Que aqui é baixíssimo, né? Em uma parcela. E depois que terminar, o que acontece? Você não vai parcelar esse que tu não pagou. Por exemplo, eu tinha uma mensalidade de 1.000 euros. Não quer dizer que então quando começar você vai pagar, você vai dividir isso em 6 vezes, 12 vezes esse 1.000. Não, o que acontece é que vai ser estendido por este tempo. Aqui, o banco do qual eu trabalho eram 6 meses. Então, assim, eu tenho 6 meses de isenção de pagar esse financiamento. Depois desses 6 meses, né, no mês seguinte, você então começa a pagar não aquilo que ficou para trás, não aquilo que você deixou de pagar. Não, você começa a pagar normalmente o valor que você já tinha. O que acontece é que ficou parado 6 meses, o seu contrato é estendido por mais 6. Renan, o banco fazendo isso não seria ruim para ele e tal? Claro que é óbvio que gera uma queda ali de entrada de dinheiro, mas lembra que eu falei no começo, você continuou pagando o quê? Os juros. Então ele recebeu os juros, o que vai acontecer é que ele ganhou mais 6 meses de juros que você vai
pagar, né? Mas pronto, é uma ajuda e tanto, né? Não precisar pagar isso agora, porque como eu falei, muitas pessoas ficaram sem empregos, muitas empresas fecharam, empresas grandes. Então assim, aqui atingiu, Portugal atingiu sim, mas em relação a outros países, não atingiu talvez tanto ou numa proporção tão grande. Mesmo assim, eu volto a dizer, afetou bastante, assim, afetou bastante. Tem pessoas que não sabem de onde vão tirar o sustento para os seus lares, para a sua família. Então assim, é óbvio que afetou. Então é isso, só trazendo algumas questões que talvez vocês gostariam de saber aqui de Portugal, que tinham alguma dúvida. Então é isso, gente, afetou bastante. Em termos de morte, é um país menor, então é óbvio que o número de mortes seria menor do que outros países, né? E o povo, um povo educado, um povo que seguiu bem à risca, até um pouco antes de ser decretado estado de emergência, muitos já estavam em isolamento voluntário, né? Isso também foi uma das vantagens, né? Não para todos. Então é isso, gente. O pessoal já tem se falado muito aqui agora em retomar as atividades, como eu falei, já temos recebido bastante mensagens, já temos visto em vários empresários a luz no fim do túnel, eles já estão com um sorriso no rosto, já estão vendo a luz chegando, já estão agindo, começando a movimentar novamente as atividades, então isso é bom, é benéfico, né? E é óbvio, quando abrir as atividades, da forma que for, só depois nós vamos conseguir analisar como esse vírus reagiu a tudo isso, porque é tudo novo para todo mundo, né? Então é isso, gente, espero que tenha clareado um pouquinho. Se ficou com alguma dúvida, se ficou meio confuso, pergunte, questione aí nos comentários que eu vou ter o maior gosto em respondê-los. Então é isso, gente. Valeu!